sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por esta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Estamos iniciando mais uma aula no nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive, para a glória do nosso Deus e Senhor. Louvamos ao Senhor por cada versículo do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Iniciemos então essa preciosa leitura de Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si,
também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos no último segmento dessa epístola de Paulo aos Efésios. Epístola formada de duas partes. Cada parte tem 2 blocos, fazendo um total de 4 blocos, e cada bloco tem 2 segmentos, completando um total de 8 segmentos. Nós já terminamos, desde muito antes da pandemia de Covid, nós terminamos já, quando nós começamos, aliás, e atravessamos todo esse período, e até junho passado, nós terminamos os primeiros 7 segmentos, e nós estamos no 8º segmento. O 8º segmento, como eu tenho explicado, ele é o ponto mais alto dessa epístola. A gente chama isso de clímax. Paulo atinge aqui o clímax do que ele queria escrever para os Efésios. O ponto mais alto dessa epístola é esse último segmento, segmento 8, aonde o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, e por isso não é mais palavra de Paulo, mas palavra do próprio Senhor para nós, aqui foram traçados elementos importantíssimos e cruciais para que nós, filhos de Deus, vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Sejamos constante e continuamente cheios com o Espírito Santo de Deus, o que é a definição de uma vida plena. Essa vida com abundância que Jesus veio trazer, como ficou registrado em João capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância é uma vida plena, espiritualmente falando, uma vida de plenitude espiritual, vidas cheias com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio para encher as nossas vidas, para nos transbordar. E é neste último segmento, então, que o apóstolo Paulo desenvolveu esse tema tão importante, com esses elementos que foram doados pelo Pai na mesma graça de salvação. Ao nos dar o seu Filho Jesus, Deus nos deu também em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para ter uma vida plena, uma vida cheia com o Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa que se diga cristã ou evangélica ou crente em Cristo Jesus, mas não está vivendo essa vida plena, não está experimentando essa plenitude, não está experimentando vida com abundância, mas ao contrário, tem uma vida espiritual fraca, decadente ou decaída ou medíocre, uma vida espiritual meia boca, essa pessoa verdadeiramente não conheceu de verdade o Senhor. Quem conhece a Deus de verdade, recebe dele vida plena. Ele disse isso em outras palavras para a mulher samaritana em João capítulo 4, quando Jesus falou assim para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água da vida, jorrando para a vida eterna. Ele também disse lá na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, versículo 37, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Quando ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba.
Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Toda essa expressão, essas expressões usadas por Jesus, remetem a esse tema acerca do qual nós estaremos aqui meditando nas nossas aulas aqui cada sexta-feira, a plenitude de vida espiritual. As vidas dos verdadeiros filhos, das verdadeiras filhas de Deus, têm que ser vidas cheias do Espírito Santo, 24 horas por dia, até o Senhor vir nos buscar. O que Deus nos deu em Cristo foi tão grande que Paulo definiu com uma palavra assim em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso nós não temos desculpas de viver uma vida espiritualmente fraca, pobre e medíocre. Não, a nossa vida espiritual é altamente rica, porque Deus nos deu de todo o tesouro da glória celestial, da sua glória espiritual na vida dos seus filhos. E é sobre isso que estaremos então, já estamos meditando aqui neste segmento de número 8. Muito bem. Nós estamos dentro do segmento 8, neste texto que deve ser considerado por nós como o texto principal deste segmento, que é o texto que toca exatamente nesse ponto que eu introduzi para vocês aqui nessa aula, cujo título é, repitam, Vida Plena. Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Nestes versículos, olha, poucos versículos, né? 18, 19, 20 e 21. 4 versículos. Esses 4 versículos são o ponto mais alto do segmento 8. O que veio antes se refere a esses 4 versículos, e o que virá depois no segmento 8 sempre se referirá a esses 4 versículos, versículo 18 ao versículo 21, que nós intitulamos aí Vida Plena. Esse texto que vai do versículo 18 ao versículo 21 está dividido da seguinte forma: nós temos aqui uma introdução no versículo 18 isoladamente, cujo título é Embriaguez versus plenitude. Vamos explicar isso a partir de hoje, porque nós vamos aprofundar muito nesse versículo 18, e um desenvolvimento dos versículos 19 ao 21, cujo título é Piedade. Mas se você estiver anotando aí, também poderia ser Espiritualidade. Nós vamos ver nesse desenvolvimento que piedade é sinônimo de espiritualidade. Vamos entender isso quando entrarmos aí a partir do versículo 19. Mas nós vamos demorar um tempinho aqui no versículo 18, porque ele é o ápice de todo esse texto, de toda essa epístola, e um dos pontos culminantes doutrinais de toda a Bíblia Sagrada, porque ele é um resumo de tudo o que Deus nos fala na Sagrada Escritura. Existem certos versículos da Bíblia que resumem toda a Bíblia. Este versículo 18 é um deles. Nós então demos a este versículo 18 o título Embriaguez versus plenitude. E neste versículo então está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir?
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, escreveu aqui, é um contraste. Nós vamos chegar nessa explicação que eu vou resumir agora. Um contraste entre mundanismo e espiritualidade. Um contraste entre mundanismo, secularismo. Mundanismo e secularismo são expressões sinônimas, e a verdadeira espiritualidade dos filhos de Deus, que Deus concedeu em Cristo Jesus a todos os seus filhos. São duas coisas completamente, radicalmente, diametralmente opostas, contraditórias. A verdadeira espiritualidade, definida aqui por uma vida cheia do Espírito Santo, ela é completamente contrária ao estilo de vida das pessoas mundanas, das pessoas que não têm Deus e que, portanto, estão espiritualmente mortas, não possuem vida espiritual. O Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, traz para nós duas palavras gregas que são traduzidas em português por vida, só que cada uma delas define um estilo de vida diferente do outro. Uma dessas palavras gregas é a palavra bios, de onde vem a palavra, por exemplo, biologia. A palavra bios é uma palavra grega que, traduzida para o português, é a palavra vida. Mas tem outra palavra que é a palavra zoe. Zoe, uma palavra só de 3 letras, né? 3 letras, o Z, o O e o E, zoe. Também é uma palavra grega que, traduzida para o português, é vida. Bios é vida e zoe é vida. Só que há uma diferença entre esses dois conceitos. Por isso a língua grega traz essas duas palavras. A palavra bios, ela se refere exclusivamente à vida natural, não somente dos seres humanos, mas até dos animais, até a vida vegetal. Tudo isso é definido por bios. Mas falando dos seres humanos, né, a vida natural humana, sem levar Deus em consideração. Portanto, essa é a vida que todos os seres humanos possuem de maneira natural, desde o momento em que foram concebidos no ventre materno. Desde a concepção, os seres humanos são dotados de bios, de vida natural. Para entendermos melhor essa vida natural, bios, ela é formada de 2 elementos. 2 elementos. Quem tem a vida bios, todos os seres humanos vivos na Terra, tem a vida bios, indiscriminadamente, está vivo, tem a vida bios. Os 2 elementos da vida bios são corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma são os 2 elementos da vida bios. Portanto, a vida bios, ela vou usar uma palavra técnica para explicar, ela é dicotômica. Dicotômica. Di vem de 2.
dicotômica, ela tem dois elementos. A vida bios tem dois elementos. É a vida daquele que Paulo chamou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, de homem natural. Essa é a vida do homem natural. O homem natural tem bios, vida formada de dois elementos, vida dicotômica, corpo e alma. Mas Zoe é algo mais do que isso. Zoe é a vida espiritual e, por assim dizer, contrária à vida natural, é a vida sobrenatural. É a vida que Deus concede a um pecador, que ele converte e transforma esse pecador de homem natural, 1 Coríntios 2,14, em homem espiritual, 1 Coríntios 2,15. Olha só, 2 versículos aí em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo falou acerca do homem natural que só tem vida bios, formada de corpo e alma. E no versículo 15, 1 Coríntios 2,15, Paulo falou acerca do homem espiritual. O homem espiritual, além da vida bios, ele ganhou de Deus pela obra da salvação. Mediante a obra da salvação, ele recebeu de Deus a vida Zoe, a vida espiritual. E a vida Zoe acrescenta à vida bios dois elementos importantíssimos. Dois elementos importantíssimos. O primeiro elemento é o espírito humano, o espírito do homem. Então, quem tem a vida Zoe, essa vida não é dicotômica, que só tem dois elementos, corpo e alma. Quem tem a vida Zoe, juntamente com a vida bios, passa a ser uma pessoa que tem uma vida em três elementos, uma vida tricotômica, três elementos, além do corpo e da alma, também o espírito. O homem natural tem corpo e alma, ele não tem espírito. Ele tem corpo e alma, ele não tem espírito. Espiritualmente ele é considerado, e de fato é, diante de Deus e da realidade, uma pessoa espiritualmente morta. Ela está viva na alma, viva no corpo, mas espiritualmente morta. Não tem espírito, só corpo e alma. Mas o homem espiritual, ele é dotado de corpo, alma, porque tem vida bios, e espírito, porque recebeu a vida Zoe. Só que a vida Zoe traz um outro elemento de suma importância, porque sem ele o homem não teria o espírito. Esse outro elemento é o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Se quiser usar o que eu vou dizer agora, a expressão que eu vou usar agora para achar mais fácil, o homem espiritual tem corpo, alma e dois espíritos. O espírito humano que ele recebe no dia da sua conversão, e no mesmo dia da sua conversão, o Espírito Divino, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vem morar
nele. Uma das coisas que o Espírito Santo faz no homem espiritual é aquilo que nós falamos anos atrás, quando passamos pela epístola de Paulo aos Romanos. Acompanhem comigo aí, Romanos 8:16. Romanos 8:16. Eu pedi para você abrir na Bíblia, na sua Bíblia, e quem está à distância poderá ver aí na nossa tela, que aqui nesse versículo 16, tem duas vezes a palavra Espírito. Uma com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo, e outra com letra minúscula, porque se refere ao Espírito do homem, que ele recebe no ato da conversão, para que a sua vida se torne formada de corpo, alma e espírito. O homem espiritual tem corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo, que também veio aí habitar nele. E aí em Romanos 8:16 está escrito assim que o próprio Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Vamos repetir? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Então, o que nós estamos aqui descrevendo à luz de toda a palavra de Deus? Tá? À luz de toda a palavra de Deus. Que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, infelizmente, enquanto houver história da humanidade na Terra, esse homem natural será a maioria da humanidade. A maioria da humanidade vai nascer, viver e morrer em pecado. Jamais serão convertidos em homens espirituais. Sempre serão o homem natural, dotado apenas de bios, de vida biológica, vida que contém esses dois elementos, corpo e alma. Eles não têm espírito e, portanto, também não têm o Espírito Santo, e é por isso que Paulo escreveu, eu falei já algumas vezes, mas agora nós vamos acompanhar da Bíblia. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos repetir? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo define o homem natural. O homem natural é o homem não convertido. Como ele não é convertido, ele permanece no estado de condenação. É o homem sem salvação. E, portanto, é o homem dotado apenas de vida bios. Só tem corpo e alma, não tem espírito
e não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo na vida dele, não tem o Espírito Santo habitando nele, e portanto esse homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. As coisas do Espírito de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, tá? Tudo isso para esse homem natural são loucura, tá? Loucura. É gente louca, é gente doida varrida, essas pessoas que creem em Bíblia. Para esse homem, para o homem natural, tudo isso é loucura. E esse homem natural, por mais que alguém tente pregar para ele, tente explicar para ele, ele não vai entender nada, porque essas coisas só podem ser discernidas, só podem ser entendidas, só podem ser compreendidas espiritualmente. Para quem tem, além de corpo e alma, tem o Espírito e o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo fala com o seu espírito. E o que o Espírito Santo fala com o nosso espírito, para quem é homem espiritual, para quem é convertido? Ele fala o que Jesus escreveu, aliás, o que João escreveu, daquilo que Jesus falou em João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos repetir? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Dentro desse versículo, vamos resumir o seguinte, ó: o Espírito Santo, que Jesus chama aqui de o Espírito da verdade, o que ele faz? Qual é o ministério do Espírito Santo habitando na vida do homem espiritual? É guiar o homem espiritual a toda a verdade, ou seja, a toda a palavra. Porque o homem natural não entende a palavra, não entende a verdade e é incapaz de aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque eles não têm Espírito e não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo para ensinar a eles, para guiá-los nessa verdade. Só o homem espiritual, o homem convertido, tem, além de corpo e alma, tem o Espírito e tem o Espírito Santo para testificar com o seu Espírito, para guiá-lo espiritualmente em toda a verdade, em toda a palavra, para que o homem espiritual tenha então o pleno discernimento das coisas espirituais, o pleno conhecimento da palavra de Deus e de toda a verdade que constrói as doutrinas bíblicas da palavra de Deus, que são doutrinas espirituais e que, portanto, homens naturais não podem aceitá-las e não podem compreendê-las, não podem entendê-las. Que realidade, né, que nós vivemos então. Olha a realidade que nós vivemos aqui nesse planeta Terra. Uma realidade espiritual de domínio de total ignorância
E o diabo se aproveita dessa ignorância para colocar na mente desses homens naturais as suas mentiras. Por isso o diabo é, nas palavras de Jesus, duas coisas: o pai da mentira e o príncipe desse mundo. Como os homens naturais não têm espírito e não têm o Espírito Santo para guiá-los a toda a verdade, o Espírito que atua na vida deles, dos homens naturais, é o diabo. Nós já passamos por esse texto aqui, quando nós estudamos Efésios capítulo 2, versículo 2. No qual Paulo diz que nós também, antes da conversão, estávamos entre esses homens naturais. Antes de ser homens espirituais, nós éramos homens naturais e andávamos também, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Versículo 2, Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência aqui nesse texto são todos os homens os homens naturais. Os homens que não têm espírito e que não têm o Espírito Santo. Eles só têm corpo e alma. E a alma deles, como a alma de todo ser humano, é dotada de mente, emoções e vontade. E o Espírito que domina sobre essa mente, sobre essas emoções e sobre essas vontades humanas do homem natural, o Espírito que atua na vida deles é o diabo, que é chamado aqui nesse versículo 2 de Efésios 2 de o príncipe da potestade do ar. É o mesmo príncipe deste mundo, Satanás, e esse é o espírito que atua em todos os homens naturais. Todos os seres humanos foram criados por Deus para viver uma vida segundo o Espírito, movida pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Mas como o pecado fez com que essa humanidade não possa ter morando nelas o Espírito Santo, então o Espírito que se aproveita da ausência do Espírito Santo na vida dessas pessoas, o Espírito que se aproveita para atuar na vida dessas pessoas, para dirigir a vida dessas pessoas, no que Paulo chamou aqui de o curso desse mundo, o curso que está levando essas pessoas para a sua definitiva, o seu definitivo estado de condenação eterna. O espírito que atua neles é o diabo. Esse é o espírito que atua em todas, sem exceção, sem exceção, em todas as pessoas que não são convertidas. Cada pessoa não convertida é homem natural, tem corpo e alma, não tem Espírito, não tem Espírito Santo, e o Espírito que atua nessas pessoas, que está agindo na vida dessas pessoas, agindo na alma dessas pessoas, na sua mente, nas suas emoções e nas suas vontades, é o diabo, que é, nas palavras de Jesus, o príncipe deste mundo, tá? O príncipe deste mundo. E é por isso que o apóstolo João,
declarou no final da sua primeira carta, no final da sua primeira epístola, 1 João capítulo 5, versículo 19, falando acerca dos filhos de Deus, né? Em nome de todos os filhos de Deus, o apóstolo João escreveu: sabemos que somos de Deus. Então, peraí, antes de continuar o versículo, por que sabemos que somos de Deus? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso que sabemos que somos de Deus. Mas e o resto das pessoas no mundo? O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O espírito que atua nessas pessoas no mundo inteiro é o diabo. E essas pessoas do mundo, olha o que Jesus disse acerca das pessoas do mundo, das pessoas mundanas, das pessoas não convertidas, das pessoas que não têm Espírito e não têm o Espírito Santo, porque não tem vida zoe, ela só tem vida bios, só tem corpo e alma. Olha o que Jesus disse assim, ó. João 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17, Jesus disse a seus discípulos assim, ó: antes, claro, desses discípulos receberem o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, quando completou 50 dias da ressurreição de Jesus, e quando se completou 10 dias que Jesus havia subido aos céus. Então, antes disso, Jesus disse assim, ó, João 14, 16, 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? Versículo 17: o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo aqui são as pessoas do mundo, são os homens naturais, os homens não convertidos, não podem receber o Espírito Santo, porque não o veem, nem o conhecem, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse em vós aqui significa literalmente dentro de vós. O Espírito Santo veio habitar em nós. Antes do Espírito Santo vir habitar em nós, nós éramos como todos os outros homens, homem natural, dotados apenas de bios, de corpo e alma. Mas no dia da nossa conversão, é isso que acontece no dia da conversão, no momento exato da conversão, o Espírito Santo entra em nossa vida, nos dota de espírito, de vida zoe, e nós passamos a ser corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo habita em nós para encher a nossa vida. Encher a nossa vida significa, sabe o quê? Dominar a nossa vida. Quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele está dizendo agora, o Espírito que agora deve dominar sobre cada filho de Deus, é o Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas dominadas pelo Espírito Santo. Elas não são dominadas nem pelo seu próprio espírito, nem pela sua própria alma, nem pela sua própria mente. Elas não são dominadas pelo mundo, elas não são dominadas pelo pecado, elas não são dominadas por Satanás, elas não são dominadas pelos demônios.
agora o Espírito que atua nelas e que domina a vida delas é o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala: enchei-vos do Espírito. É uma realidade muito, que eu diria assim, terrível. Por quê? Porque em termos quantitativos, em termos de quantidade, sempre aqui nessa terra, a maioria esmagadora dos seres humanos sempre será formada de homens naturais, de seres humanos que só têm bios, só tem corpo e alma, não tem espírito, não tem zoe, não tem vida espiritual, não tem o Espírito Santo e nem podem ter, porque não são convertidos. Não podem receber, como Jesus disse, não podem receber o Espírito Santo, não são convertidos. E por isso o espírito que atua neles é o diabo. É o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, que os conduz a viver em rebeldia e desobediência franca à palavra de Deus. E é por isso que Jesus deu ao diabo, a Satanás, o título de o príncipe desse mundo. Esse mundo aí é um mundo antropológico, é o mundo dos homens não convertidos. Os homens não convertidos, o espírito que atua neles é o espírito maligno, é o diabo. E esses homens não convertidos sempre foram, são agora no presente e sempre serão, enquanto houver história humana no mundo, a maioria esmagadora dos seres humanos. E é por isso que no mundo, como Deus disse através do profeta Oséias, é por essa razão, né, que Deus disse aqui através do profeta Oséias, no capítulo de número 4, tá? Capítulo de número 4 de Oséias, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Esses dois versículos, eles definem a situação, ou seja, o resultado da situação espiritual do domínio maligno de Satanás sobre a humanidade, cuja maioria esmagadora é formada de homens naturais, homens não convertidos. Oséias 4, versículos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Agora, para nós poderia dizer vós, filhos de Deus, porque, olha que forte, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Pensa que Deus está muito contente e muito feliz com os habitantes da terra? Não, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Parece o noticiário de cada dia, de todos os jornais, de todas as televisões e redes sociais jornalísticas da imprensa no mundo inteiro.
que são sempre essas notícias aqui, todo dia, notícias de guerra, notícias de morte, notícias de traição, notícias de inveja, notícias de roubo, notícias de ciúmes. Essas notícias sempre serão as notícias do mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, porque o mundo inteiro é formado na sua maioria esmagadora de homens naturais, de homens que não têm o Espírito Santo e nem têm espírito, eles têm só corpo e alma, mas é uma alma dominada pelo diabo, e por isso na terra não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. O que há na terra é perjúrio, mentira, matança, roubo, adultério, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Vivemos numa terra sanguinária, uma terra violenta, uma humanidade sem Deus, completamente sem Deus, sem salvação, uma humanidade, é essa palavra forte, tá? Que descreve, infelizmente é essa palavra, uma humanidade desgraçada, uma humanidade sem a graça de Deus. De homens naturais que muitas vezes, você e eu, ou qualquer um de nós, às vezes tem a tentação até, isso é uma tentação, não caia nessa tentação mais, tá? Tem a tentação de dizer, puxa, aquela pessoa, né, que nem é crente nem nada, é uma pessoa tão boa. Isso é mentira. O próprio Jesus disse que ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Humanos, seres humanos, são todos maus. Até aquele que pensa que dá boas coisas a seus filhos, ou até aquele que pensa que faz alguma coisa boa, são todos maus. E os seres humanos sem espírito e sem o Espírito de Deus, então nem se fala. É o espírito mau, o espírito maligno que atua na vida deles, por mais que você pense que eles são gente boa. Não se engane. São pessoas guiadas pelo diabo, no pecado, na carne, no mundanismo, no secularismo, que faz com que o mundo esteja desse jeito o tempo todo da história da humanidade. O mundo esteja desse jeito que nós lemos aqui em Oséias capítulo 4, versículos 1 e 2, razão pela qual o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus está irado contra os habitantes da terra. E é por causa do pecado dos homens sobre a terra, é por causa do pecado dessa humanidade, que o rei Davi também escreveu no livro dos Salmos, também escreveu aqui no livro dos Salmos, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Vamos repetir? Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Nós precisamos corrigir uma palavra aqui nesse versículo, que os tradutores dessa Bíblia que nós usamos aqui, que é uma boa tradução em geral,
é a Almeida Revista e Atualizada, colocou aqui a palavra indignação. Talvez para amenizar um pouco o sentido da verdadeira palavra que está escrita no texto original em hebraico. No texto original aqui, Davi não escreveu indignação, ele escreveu ira. Ira. Deus sente ira todos os dias. Deus fica irado todos os dias. Contra quem? Contra todos os habitantes da terra. Porque eles não têm Deus. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não têm espírito. Eles vivem no pecado, em situação de pecado, em estado de pecado e de condenação, e o pecado suscita a justa ira de Deus contra o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Tudo isso que eu falei até agora, né, é uma introdução para nós termos a real cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão correta de mundo. Qual a visão de mundo que Deus tem? É essa visão, onde a maioria esmagadora dos seres humanos são homens naturais, dotados apenas de bios, de corpo e alma, e o espírito que atua neles é o diabo. A obra da salvação, que é tão linda, tão preciosa, e que se tornou a maior obra de Deus depois da criação. As duas maiores obras de Deus, a criação do universo e a obra da salvação. Deus tem muitas obras, mas as duas maiores obras de Deus, a criação e a salvação. Sendo que a maior delas é a salvação. E apesar da obra da salvação ser uma obra tão grande, tão poderosa, tão preciosa, em termos de quantidade, quantitativamente, ela sempre foi, continua sendo e continuará sendo uma obra exclusiva, não inclusiva, uma obra exclusiva para poucos. Aqueles poucos que Jesus denominou em Mateus 22:14 de poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Assim como a maioria esmagadora da humanidade é composta de homens naturais, homens espirituais representam uma parcela minúscula e mínima da humanidade em todas as eras, em todas as gerações de seres humanos. Como nós gostaríamos que isso fosse diferente, mas não é. Nós temos que entender a realidade, tá? A realidade. É por isso que quando eu falo nesse assunto, eu lembro sempre que a Bíblia Sagrada, ela não é uma mensagem positiva, uma mensagem de positivismo, uma mensagem de otimismo. Ela não é uma mensagem de otimismo
Mas a Bíblia Sagrada também não é uma mensagem de pessimismo, ela é uma mensagem de realismo, que nos chama para a realidade. Tem gente que quer ficar nas ilusões, tá? Nas ilusões, inclusive nas ilusões religiosas. Não há ilusão religiosa, o que há é uma realidade difícil de encarar, mas tem que ser encarada porque não é outra realidade, é essa a realidade. A maioria esmagadora da humanidade é feita de ímpios condenados que jamais pisarão na Nova Jerusalém. O destino deles é o lago de fogo e de enxofre, e sempre serão na terra a maioria. Deus não está com a maioria. Esse negócio de maioria não é com Deus, não. Deus nunca esteve com a maioria. Deus nunca está com a maioria. Isso é pensamento humano decaído. A maioria vence. Não. Deus nunca está com a maioria. Deus está com uma minoria. Em todas as épocas. Na época do dilúvio, ele esteve só com a família de Noé e só eles entraram na arca. Os outros todos morreram. Toda uma civilização morreu. Quando ele destruiu as 2 cidades de Sodoma e Gomorra, ele só tirou de lá Jó e suas 2 filhas. Até tentou tirar a mulher de Jó, mas ela olhou para trás. Desculpe, de Ló. Mas ela olhou para trás. Eu falei Jó porque esses 2 casaram mal, né? Tanto Ló como Jó casaram mal. As mulheres deles não prestavam. Então a de Ló olhou para trás, né? Então olha, então 3 pessoas foram salvas de 2 cidades que foram totalmente destruídas pela justa ira de Deus. Estão vendo como Deus está com poucos? Deus não está com a maioria, Deus está com a minoria. E essa minoria se chama poucos escolhidos. Jesus chamou de poucos escolhidos, porque são esses os que acertam com a porta estreita e andam no caminho apertado. É o que Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha a quantidade, e são muitos os que acertam com essa porta larga. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho para a vida. Olha a quantidade, e são poucos os que acertam com essa porta. É com essa minoria que Deus está. Deus nunca está com a maioria. Quando você vê a maioria da humanidade falando uma coisa como se fosse certa, pode saber que está errada. Deus não está com eles, não. Deus nunca está com a maioria. Deus sempre está com a minoria. E essa minoria se chama poucos escolhidos. Essa minoria é chamada, na Bíblia, o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. É só com esses que Deus está. Os outros todos, sem Deus e debaixo da ira de Deus, e Deus fica irado com eles todos os dias, porque eles são filhos da desobediência,
e permanecem em rebeldia contra Deus, rebeldia contra a sua palavra, rebeldia contra Jesus. Leia comigo aí, João 3,36. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é o amor de Deus que permanece sobre eles, é a ira de Deus. Por isso, voltando para Efésios 2, onde nós lemos no versículo 2, filhos da desobediência, o versículo 3 fala, filhos da ira. Entre os quais, Efésios 2, 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, como os homens naturais, éramos filhos da ira, não filhos do amor, filhos da ira, como também os demais. Deus não está com a maioria, Deus está irado com essa maioria. Deus tem uma contenda com esses habitantes da terra. Deus está com uma minoria, os seus poucos escolhidos, a sua raça eleita, o seu povo de exclusiva propriedade. E esse povo de exclusiva propriedade de Deus, esses eleitos, não representa aqui, não se engane, não fique iludido, nós estamos aqui para quebrar todas as suas ilusões, porque as ilusões são de Satanás, do pai da mentira, a verdade é de Deus. Esses poucos escolhidos, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, não é todo mundo que se diz crente, não é todo mundo que se diz evangélico, não. Passa uma peneira bem forte aí, porque a maioria dos crentes e evangélicos são muito chamados. O povo exclusivo de Deus são exclusivamente os poucos escolhidos, aqueles que a Bíblia Sagrada denomina povo eleito, os eleitos de Deus. São poucos, é uma quantidade irrisória em relação à quantidade de gente que jamais pisará, como eu já disse hoje, na Nova Jerusalém, no céu, na casa do Pai. A obra da salvação nunca teve o propósito de salvar uma grande quantidade, porque o objetivo da obra da salvação não é quantitativo, o objetivo da obra da salvação é qualitativo. Deus não busca quantidade, Deus busca qualidade, e essa qualidade que Deus busca se chama santidade. Deus está formando nos seus eleitos, exclusivamente nos seus eleitos, um povo santo. E a marca desse povo santo, marca que os muito chamados e o restante da humanidade jamais alcançam, a marca dos poucos escolhidos é a plenitude do Espírito Santo de Deus na vida deles.
a marca indelével, o selo espiritual inamovível, imutável, indelével, que ninguém tira dos poucos escolhidos, é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Por isso, tudo isso que eu falei hoje nessa aula foi introduzindo esse versículo 18 aqui do capítulo 5 de Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Duas coisas contrárias. Por isso que o título do versículo é embriaguez versus plenitude. A embriaguez está na primeira parte do versículo, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E a plenitude na parte B, mas enchei-vos do Espírito. Embriaguez versus plenitude. Aqui nós temos como significado das palavras que Paulo usou aqui, o contraste entre mundanismo e espiritualidade. Mundanismo, secularismo, que é o estilo de vida do homem natural, que só tem corpo e alma, e por isso é dominado por Satanás, e a verdadeira espiritualidade abundante, plena, profícua dos verdadeiros filhos de Deus, cuja marca é a plenitude do Espírito Santo na vida deles. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Foi assim que a igreja cristã nasceu no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre os primeiros discípulos. Ficou registrado em Atos 2:4, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Paulo retoma essa expressão aqui, enchei-vos do Espírito. Então vamos entender, a introdução está feita, então vamos começar a entender agora, e é claro, está terminando a nossa aula, nós vamos continuar na próxima sexta-feira aqui nesse versículo. Por que Paulo usou essa expressão, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução? Essa expressão do apóstolo Paulo, que eu disse que o significado dela é mundanismo, secularismo, Paulo usou aqui uma metáfora. A Bíblia é repleta de metáforas, de comparações. Ele usou aqui uma bebida alcoólica, que é o vinho, para fazer com essa bebida, o vinho, uma comparação, tá? Uma comparação. O vinho aqui não representa única e exclusivamente a bebida alcoólica, acerca da qual nós vamos tratar também. Então nós vamos tratar essa parte A do versículo aqui, na sua interpretação literal, literalmente falando acerca de bebidas alcoólicas, como o vinho, mas vamos interpretar o verdadeiro significado do que o apóstolo Paulo quis dizer, usando como comparação o vinho. Esse vinho aqui significa o mundo e tudo o que há no mundo. É como se tivesse escrito assim, ó, e não vos embriagueis com o mundo, no qual há dissolução. Eu vou explicar também o que é isso, dissolução, tá? Não vos embriagueis com o mundo. E nós vamos ver aqui nisso, né, nesse contexto, o que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo,
e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vinho aqui é o mundo, mas nós vamos ver na próxima terça-feira as duas interpretações. A interpretação literal, vinho como bebida alcoólica, porque bebidas alcoólicas é um dos elementos que permeiam o mundanismo e o secularismo. E vamos ver o significado real, a interpretação real do que o apóstolo Paulo quis dizer. Não vos embriagueis com o mundo. E por que ele usa o verbo embriagar aqui nesse versículo? Tudo isso veremos pela graça de Deus na próxima sexta-feira, porque nós vamos demorar um pouco aqui neste versículo 18, porque ele é o clímax de toda essa epístola, e aqui está a chave da vida plena que o Senhor veio trazer para nós. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir.